Aos 47 anos, Ricardo Carvalho faz algo que ninguém esperava. Um homem conhecido pelo silêncio absoluto, pela frieza em campo e pela elegância quase cruel nas decisões, decide finalmente falar. Não sobre títulos, não sobre glória, mas sobre ressentimentos, sobre 5 nomes que marcaram o lado mais sombrio da sua carreira. A revelação cai como um choque no futebol português, porque Carvalho nunca foi homem de escândalos, nunca procurou atenção. Então, por que agora? O que o levou a quebrar um silêncio mantido durante décadas? E, acima de tudo, o que aconteceu realmente nos bastidores das equipas onde foi campeão? Insiders afirmam que estas histórias estiveram sempre presentes, escondidas atrás de um rosto impassível. Conflitos silenciosos, humilhações subtis, rivalidades que nunca chegaram aos jornais. E agora, tudo vem à tona. E com isso, entramos na sua lista. 5 nomes. 5 histórias que vão muito além do que o público imagina. Começamos pelo número 5. Número 5. José Mourinho. No início, Ricardo Carvalho acreditava ter encontrado em José Mourinho o aliado perfeito, um treinador que o entendia, que valorizava a inteligência acima da força bruta, que o transformou num dos defesas mais respeitados da Europa. Mas, por trás das vitórias históricas, existia uma relação construída sobre controle absoluto. Insiders contam que Mourinho exigia lealdade total, não apenas em campo, mas também no silêncio. Carvalho aceitava, pelo menos no começo. Com o passar do tempo, as críticas começaram a mudar de tom. Já não eram correções privadas, mas observações públicas, lançadas em tom irônico diante do grupo. Num treino fechado do Chelsea, Mourinho teria questionado a intensidade de Carvalho, sugerindo que a mente dele já estava noutro lugar. Testemunhas lembram-se do impacto imediato. O balneário ficou em silêncio. Carvalho não respondeu. Mas, por dentro, algo quebrou. A tensão aumentou quando decisões táticas passaram a excluí-lo de momentos-chave, sempre acompanhadas de mensagens ambíguas à imprensa. Para Carvalho, aquilo não era gestão, era manipulação emocional. Ele sentiu que deixara de ser um pilar para se tornar uma peça descartável. A confiança, construída ao longo de anos, dissolveu-se rapidamente. O efeito foi profundo. Carvalho continuou a jogar, continuou a vencer, mas nunca mais voltou a ver Mourinho como mentor. Apenas como alguém que usava o poder para testar limites humanos. E essa ferida, segundo pessoas próximas, nunca cicatrizou completamente. Número 4. Didier Drogba. À primeira vista, Ricardo Carvalho e Didier Drogba representavam o equilíbrio perfeito entre defesa e ataque. Nos treinos do Chelsea, cada duelo entre os dois era intenso, quase brutal, e muitas vezes elogiado como o melhor ensaio possível antes dos grandes jogos. Mas o que parecia respeito competitivo escondia uma tensão constante, alimentada por egos fortes e percepções muito diferentes do que era liderança. Insiders revelam que Drogba se via como a alma emocional da equipa, enquanto Carvalho acreditava que o verdadeiro poder estava no controle silencioso do jogo. O conflito começou de forma sutil. Comentários atravessados nos treinos, entradas mais duras do que o necessário, olhares que diziam mais do que palavras. Drogba sentia que Carvalho o provocava deliberadamente, testando a sua paciência. Carvalho, por sua vez, via no avançado alguém que exagerava, que usava o estatuto para ganhar espaço no balneário. A tensão explodiu num treino à porta fechada, poucos dias antes de um jogo decisivo da Champions League. Uma entrada forte terminou com Drogba no chão. O marfinense levantou-se furioso, acusando Carvalho de querer lesioná-lo. Testemunhas recordam gritos, gestos agressivos e um clima que ficou perto do descontrolo total. Mourinho interveio rapidamente, mas o dano estava feito. A partir desse dia, a relação tornou-se puramente profissional. Nenhuma conversa fora de campo, nenhuma cumplicidade, apenas trabalho. Para Carvalho, Drogba passou a simbolizar um tipo de estrela que ele nunca conseguiu respeitar
totalmente, emocional, imprevisível, dominante. Para Drogba, Carvalho era o adversário interno mais difícil, aquele que nunca se deixava intimidar. O impacto psicológico foi pesado. Carvalho começou a sentir que o balneário já não era um espaço seguro, mas um território de disputas constantes. Mesmo vencendo títulos juntos, a distância entre os dois tornou-se irreversível. Número 3. Cristiano Ronaldo. Quando Ricardo Carvalho e Cristiano Ronaldo passaram a dividir o mesmo balneário, muitos acreditaram numa ligação natural entre dois símbolos do futebol português. Mas, nos bastidores, a relação nunca foi simples. Insiders descrevem um convívio marcado por tensão silenciosa, alimentada por personalidades opostas. Cristiano vivia da intensidade, da cobrança constante, da necessidade de afirmação. Carvalho, pelo contrário, acreditava que o futebol se ganhava com leitura, calma e precisão. Essa diferença criou atritos quase invisíveis, mas permanentes. O ponto de ruptura surgiu após um jogo complicado, em que o Real Madrid sofreu um golo decisivo nos minutos finais. No balneário, Cristiano teria apontado diretamente para a linha defensiva, acusando falhas de concentração. Segundo testemunhas, o tom foi agressivo, público, sem espaço para diálogo. Carvalho sentiu-se exposto. Pela primeira vez respondeu, não com gritos, mas com uma frase curta e fria que gelou o ambiente. Nem tudo se resolve a gritar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A partir desse momento, algo mudou. Treinos tornaram-se mecânicos. Conversas desapareceram. Cristiano passou a ver Carvalho como alguém que não aceitava a sua liderança absoluta. Carvalho, por sua vez, passou a encarar Cristiano como um líder que confundia exigência com pressão destrutiva. O efeito psicológico foi profundo. Carvalho começou a sentir que qualquer erro seria amplificado, que a confiança dentro do grupo estava quebrada. Mesmo mantendo o profissionalismo, a relação nunca mais recuperou. Para ele, Cristiano tornou-se o símbolo da pressão extrema que transforma companheiros em adversários silenciosos. Número 2. Pepe. Em campo, Ricardo Carvalho e Pepe pareciam feitos um para o outro. Uma dupla que combinava leitura de jogo e agressividade, calma e explosão, cérebro e instinto. Mas nos bastidores, essa parceria escondia uma fricção constante, quase inevitável. Insiders afirmam que Carvalho sempre teve dificuldades em lidar com a imprevisibilidade emocional de Pepe. Para ele, um defesa central precisava de frieza absoluta. Pepe, pelo contrário, jogava no limite, alimentava-se do confronto, da intimidação, do caos controlado. O conflito começou a ganhar forma durante concentrações da seleção, quando erros individuais de Pepe obrigavam a equipa a recuar emocionalmente. Carvalho sentia que passava jogos inteiros a apagar incêndios criados por impulsos desnecessários. A tensão explodiu num jogo preparatório, quando Pepe quase foi expulso após uma reação violenta. No intervalo, segundo testemunhas, Carvalho confrontou-o de forma direta, acusando-o de colocar o coletivo em risco. A resposta foi devastadora. Pepe chamou-o de frio, distante, alguém que nunca sangrava pela equipa. O balneário congelou. Ninguém interveio. A partir daquele momento, a confiança mútua foi quebrada. Continuaram a jogar juntos, continuaram a cumprir, mas a relação tornou-se puramente funcional. Para Carvalho, Pepe passou a representar o perigo constante da perda de controlo. Para Pepe, Carvalho era o símbolo de uma liderança silenciosa que ele nunca aceitou totalmente. O impacto emocional foi pesado. Carvalho começou a sentir que até os aliados mais próximos podiam transformar-se em ameaças internas, corroendo a estabilidade que sempre procurou manter. Número 1. John Terry. Nenhum nome deixou marcas tão profundas em Ricardo Carvalho quanto John Terry. Em campo, formaram uma das duplas defensivas mais sólidas da história do Chelsea. Fora dele, a relação era um campo minado.
Insiders descrevem um convívio marcado por competição silenciosa e hierarquia imposta. Terry era o capitão, o rosto inglês do clube, protegido por estatuto e influência. Carvalho sentia que, independentemente do rendimento, haveria sempre um teto invisível que não podia ultrapassar. O conflito ganhou forma nas semanas seguintes a uma derrota pesada. Numa reunião interna, Terry tomou a palavra e apontou erros defensivos diante do grupo. Segundo testemunhas, o tom foi público e calculado. Em determinado momento, insinuou que nem todos tinham o espírito necessário para liderar naquela liga. A frase foi entendida por todos. Carvalho manteve-se em silêncio, mas o impacto foi devastador. Pela primeira vez, sentiu-se diminuído não como jogador, mas como homem. A partir daí, a relação tornou-se fria. Comunicação mínima, respeito profissional, nenhuma confiança. Carvalho começou a sentir que precisava ser perfeito para não ser exposto, enquanto outros erravam sem consequências. O desgaste psicológico foi profundo. Mesmo vencendo títulos, a sensação de injustiça corroeu qualquer laço. Para Carvalho, Terry passou a simbolizar o favoritismo que destrói equipas por dentro. Para Terry, o português era o rival silencioso que ameaçava a sua autoridade, uma ferida aberta que nunca foi fechada. Quando todos pensavam que esta lista era apenas um ajuste de contas tardio, surge a revelação que muda completamente o significado de tudo. Insiders próximos de Ricardo Carvalho afirmam que estas histórias não foram organizadas agora. Elas existem há anos. Foram escritas em silêncio, em momentos de solidão extrema, quando a pressão dentro dos balneários já era insuportável. O twist surge quando se descobre que Carvalho quase abandonou o futebol no auge da carreira. Não por lesões, não por falta de títulos, mas pelo desgaste psicológico provocado por conflitos constantes, humilhações súbitas e jogos de poder invisíveis. Segundo testemunhas, houve uma noite específica, após um jogo decisivo, em que Carvalho teria dito a alguém da sua confiança que vencer já não compensava o preço pago por dentro. Essa frase nunca foi tornada pública, até agora. A confissão transforma a narrativa. Estes 5 nomes não representam ódio puro, mas os pontos exatos onde a sua resistência emocional começou a falhar. O choque não está nas rivalidades. Está no facto de que um dos defesas mais frios da história esteve, durante anos, à beira do colapso sem que ninguém percebesse. No final, a história de Ricardo Carvalho deixa um rastro pesado, quase desconfortável. As revelações não destroem a sua imagem de campeão, mas mudam completamente a forma como a entendemos. Por trás da frieza, da elegância e da precisão, existia um homem a resistir em silêncio. As rivalidades, as humilhações discretas e os jogos de poder não lhe roubaram títulos, mas roubaram algo mais profundo, a sensação de pertença. Hoje, longe dos grandes palcos, Carvalho surge mais sereno, mas também mais consciente das cicatrizes que carregou durante anos sem nunca as mostrar. Estas confissões não procuram culpados absolutos. Procuram contexto, mostram que o sucesso, no mais alto nível, cobra um preço invisível. Relações quebradas, confiança destruída, solidão no meio da glória. Ricardo Carvalho venceu quase tudo o que havia para vencer, mas pagou com o silêncio e com a repressão emocional. A sua história lembra-nos que o futebol não é apenas feito de medalhas e troféus. É feito de pessoas pressionadas até ao limite. E no fim, prova algo inquietante: a glória ilumina. Mas as sombras são sempre mais longas do que o público imagina.